Como começar a estudar a história do Brasil, e ao contrário do que dizem muitos gurus e intelectuais, que virou um novo fetiche da internet, posagem intelectual, você não precisa ler 70, 80 livros e destruir a sua vida por causa disso, que inclusive vai ter um efeito negativo ao invés de positivo. A história ela precisa entrar na sua vida com gosto, conciliando com aquilo que você faz. Afinal, você precisa comer, fazer exercício físico, trabalhar, estudar as outras coisas, enfim. Então vou te dar aqui um passo a passo que eu acho que pode te ajudar e você vai conseguir encaixar na sua rotina. O primeiro ponto que eu gosto de dar de dica para começar a estudar a história do Brasil é escolher um bom manual de história. Uma dica é O Brasil, uma biografia. Esse livro de Eloísa Starling, que inclusive um ponto positivo foi minha professora, que é o autógrafo dela, ela é um livro muito bom, é um livro que você vai ler e ele vai passando por toda a história do Brasil, mesmo que de maneira rápida, e você vai encontrar aquilo que você quer se aprofundar. Então vamos supor que você leu, aí você fala, nossa, me interessei muito pela questão da imigração, né, dos colonos. Aí você fala, pô, faz sentido eu estudar isso, do café? Você pega um livro específico. Esse daqui é só um exemplo. Se você quisesse algo sobre, sei lá, abolição da escravidão, você poderia ler a Ângela Alonso ou Sidney Chalub, mas a questão é, você começa do geral e escolhe um livro específico. Isso vai te ajudar muito. E para te ajudar nesse processo, outra coisa que você pode fazer é, depois que você estiver já lendo o seu manual, já escolhendo aquilo que você quer específico, criar um conhecimento mais amplo com os clássicos da historiografia brasileira. E os três maiores nomes, os três grandes exemplos, é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, inclusive fez 125 anos, recente, né? História da Economia, ele não está vivo, né? É uma homenagem a 125 anos. Mas História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, e o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. São esses aí os três titãs da historiografia. Então, a partir daí, você já vai ter uma base geral, vai conhecer os clássicos e vai conseguir se aprofundar com livros específicos naquilo que te interessa. Outras coisas que podem te auxiliar é um pouquinho de algo que é mais avançado, que é historiografia. Então, você lê, por exemplo, sobre a razão histórica do Ortega y Gasset, ou a apologia da história do Mark Bloch, um pouco de escola nova. Essa historiografia ela vai te ajudar a escrever e entender melhor sobre história, inclusive vai refinar um pouco o seu conhecimento. Outra forma de aprender história muito boa, que vai se aliar a isso que eu te falei, é o estudo de literatura. Leia a literatura do Brasil. Então, por exemplo, o Cortiço, você vai ver bastante a questão já lá no início da alforria, da escravidão, da formação dos cortiços, da periferia, enfim, do que acontecendo nos dramas urbanos da cidade, a questão do barão e etc. E vários outros livros vão trazer esse contexto histórico. Então, tanto a Luísa de Azevedo, como, por exemplo, o Machado de Assis é bastante rico para isso. Uma última dica que pode ser útil é você estudar habilidades correlatas. Então, quem estuda história normalmente vai querer escrever, então, ou querer ler melhor. Então, livros como o de Arthur Schopenhauer, que é a arte de escrever, podem te ajudar a produzir história. Esses daqui são só umas dicas, um caminho que pode te dar um início, e acredite, esse daqui é só o início para você navegar nisso. Agora, faz com calma, faz dentro da sua rotina, sem pressa, você não está correndo contra ninguém. Faz de maneira que seja divertido, gostoso, prazeroso, e pode ser de fato. E ali também com vídeos, seja aqui no TikTok, nas outras redes sociais, videoaulas ou podcasts. Por exemplo, tem uma História Pirata, que é bem bom, que é de um professor lá da UNB. Livros de jornalistas, livros mais acessíveis que podem te divertir, documentários, tem muita fonte, blog, vários textos legais que saem em vários blogs que podem te divertir e fazer estudar mais história. Aqui eu foquei mais em livro, mas lembra que tem outras fontes de conhecimento. Vai encaixando no seu dia a dia, 30, 45 minutos por dia, você já vai ver que você vai avançar bastante. Beleza? Deixa aí nos comentários se essa dica ajudou. Grande abraço e tchau, tchau.